capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6, a partir do versículo de número 10. Glórias a Jesus, bendito é o nome santo do Senhor. Diz assim, meus irmãos, o texto da palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as potestades deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bastante intrigante. Paulo, ele fala nessa passagem, talvez seja uma das passagens mais gratificantes, não é? Quando ele fala a respeito dessa luta, que ela é real. Eu digo gratificante porque são ensinamentos valiosos, onde Paulo teve muito tempo ali preso. Ele diz que ele é um embaixador em cadeias, né? Então ele teve muito tempo para observar as partes da armadura de um soldado romano. Então foi um longo período em que Paulo passa na prisão, sendo vigiado por guardas, por soldados. Então é bem provável que diante de tudo isso ele começa então a desenvolver esse pensamento a respeito da armadura, não é? E ele diz, fortalecei-vos, ou sede fortalecidos. Essa palavra, o significado dela, no seu original, deixa eu procurar aqui para os irmãos, é revestir-vos, é receber força, é crescer em força, ser forte. Então Paulo está falando assim, olha, vocês devem ser revestidos ou ser fortalecidos no Senhor. Irmãos, para um romano, quando se fala em Senhor, né, na Roma, quando se falava em Senhor, a ideia que se tinha era o Senhor romano, era um imperador, eram os Césares, né? Não existia ninguém, nenhum Senhor acima dos Césares. Mas Paulo está falando assim, para que eles sejam revestidos ou fortalecidos no Senhor. O Senhor, o significado Kyrios ou Kurios, que é de supremacia, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual tem o poder de decisão, um mestre, um Senhor. E quando Paulo chama Jesus de Senhor, ele está dizendo assim, que vocês devem ser fortalecidos naquele que é o Senhor dos senhores, naquele que é o Todo-Poderoso. Mas fortalecidos no quê? Ele diz assim, olha, primeiro, vocês devem ser fortalecidos na sua força. A força aqui é no vigor, no poder, numa obra poderosa, no domínio. E poder aqui é na habilidade, no vigor. Ele está dizendo, olha, vocês precisam, primeiro, reconhecer que nós temos um Senhor, sermos fortalecidos nesse Senhor, e reconhecer, igreja de Éfeso, que toda a força, todo vigor e todo domínio vem desse Senhor. Aí nós poderemos pensar,
que ele diz assim, para ficar firme, né? Para que haja essa firmeza, para fixar, estabelecer, manter-se firme num lugar, ou seja, inamovível, não é? Para que ficar firme? Qual é o motivo que Paulo faz essa construção do ficar firme? É porque nós temos que lutar contra as ciladas do diabo. Bom, cilada aqui, irmãos, tem o sentido de truque, tem o sentido de artimanha, de malandragem, de artifícios. Então Paulo está dizendo, olha, vamos começar compreendendo em que meio que vocês estão para a igreja de Éfeso. Primeira coisa, vocês sejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos na força do seu poder, porque nós temos que lutar contra as ciladas do diabo, a malandragem do diabo, os artifícios do diabo. E quando ele fala aqui a respeito do diabo, ele está falando do difamador, do caluniador, do que acusa com falsidade. É esse o significado do termo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, ou seja, contra a vida, contra homens. Lilian Souza, a paz do Senhor. Tainá também, a paz do Senhor. Nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados. Principados e potestades. Potestades são poderes, são autoridades, são seres que têm o poder físico e além do poder físico tem o poder mental. Eles não estariam lidando com qualquer coisa, eles estariam lidando com poderes dominadores. Irmãos, quando a Bíblia fala a respeito de dominadores nesse texto, ela está falando a respeito do Senhor do mundo, do príncipe desta era, de seres que são invisíveis, e que e são invisíveis, eram a igreja de Éfeso e para nós, são também para nós, seres que não conseguiríamos enxergar, mas que o poder da sua mente, o poder tenebroso, porque na versão Almeida Revista e Atualizada vai falar num mundo tenebroso, e tenebroso é um mundo de cegueira, é um mundo de escuridão, é um mundo de noite, ou da noite. Então veja bem que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso que eles precisariam tomar muito cuidado, porque as forças espirituais, a respeito de forças espirituais, alguém fala assim, não, tá, mas é fazer força, não é só esse o significado do texto. Força aqui é poneria, que significa depravação, corrupção, malícia, propósito. Então ele está falando a respeito de um ser que estaria empenhado numa luta contra a igreja de Éfeso, para fazer com que essa igreja tropeçasse, mas não de uma forma aberta, de uma forma maliciosa, de uma forma ardilosa, implantando no coração daqueles irmãos os desejos maus. Elaine Cardoso também, Deus abençoe a sua vida por aqui. Mas que seres são esses? São seres que têm uma natureza racional e mal, que são seres espirituais. Natureza espiritual, eles são seres maus, e são seres que têm a capacidade de, como espírito, soprar, vamos colocar assim para a gente entender, na mente das pessoas, e aqui era o problema, esses desejos maliciosos e maldosos. Agora, quando a Bíblia fala mal, também ela vai falar de malícia, mas aí, irmãos, presta atenção, como que é complicado isso aqui, ó. Pai do Senhor, irmã Wanda Marques, Deus abençoe a sua vida também. Presta atenção aqui um pouquinho. Paulo vai dizer que a luta dos nossos irmãos, essa luta ela tem um lugar para se desenvolver. E que lugar que ela se desenvolve? Ela se desenvolve nas regiões celestiais. Ou seja, ela é uma luta invisível, é uma luta
porque nós precisamos entender aqui que Paulo não está falando que não é uma luta entre Deus e o diabo, mas é uma luta entre a igreja e o diabo. Essa região celestial é uma região onde há esse domínio do mal, esse domínio não, essa interferência maligna. Alguém está pensando que vai ter que descer lá no inferno, hipoteticamente eu estou dizendo, tá? Descer lá no inferno, ou ir até o inferno para travar uma luta. Não, ele está dizendo assim, essa luta será trazida até vocês. Essa luta ela será trazida até as regiões celestiais. Então, o que Paulo fala para a igreja de Éfeso, o que eles precisariam fazer para poder vencer isso? Ele fala assim, ó, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, tomar tem o sentido de levantar. E quando Paulo fala a respeito de armadura, e isso aqui eu quero me ater um pouquinho aqui, ele está falando a respeito de erguer essa armadura. E aqui nós precisamos lembrar que lá Paulo, a ideia... Paulo está aqui com a ideia de que, olhando a armadura que o soldado romano estava utilizando, ela deveria ser copiada. Então ele fala, ergam essa armadura. Essa armadura, aqui nesse texto, no capítulo 6 e no versículo de número 13, é panóplia, que significa uma armadura inteira e completa. Escudo, espada, lança, capacete, glevas e peitoral. Então ele está falando, nós vamos orar, viu, Souza Fernando, que Deus na sua infinita bondade guarde as pessoas que estão com medo de perderem os seus empregos nessa época da coronavírus. Nós vamos orar, tá bom? Pode deixar que a gente vai orar no final. Então Paulo ele está dizendo aqui a respeito de tomá-la, irmãos. Porque a luta ela já está travada, Paulo está falando para a igreja. E agora eles precisam tomar essa armadura para resistir. E resistir aqui é ficar contra, é opor-se, é colocar-se contra. Então, de um lado nós temos a igreja de Éfeso, e do outro lado nós temos todas essas hostes espirituais da maldade pelejando contra essa igreja. E aí ele fala assim, a respeito do dia mau. E aí a gente pensa assim, bom, é um dia. Não, o dia mau é uma era. Paulo está falando a respeito de um tempo, para que possais resistir no dia mau. E depois de vocês fazer tudo isso, ele está falando assim para a igreja, ó. Ele está dizendo assim para os irmãos, vocês permaneçam inabaláveis. Ergam essa armadura, tomem essa armadura para si, e permaneçam inabaláveis. Inabalável significa fica em pé, fica estabelecido, fica fixo, mantenha-se na sua posição, mantenha-se no seu lugar. Para quê? Ou para que essa firmeza? Ou por que essa firmeza? Ele diz assim, olha, estai, pois, firmes, cingindo-vos. E aqui a palavra firmes, ela tem o sentido de ficar de pé. E aí ele fala assim, vocês prendam as vestes de vocês. Essa armadura, ela deve estar presa, cingida, presa, o cinturão, era um cinturão, cingindo-vos com a verdade. Verdade, irmãos, na sua maior extensão, nós sabemos que são coisas relativas a Deus. Coisas relativas ao Senhor. E ele diz assim, olha, cingindo-vos de toda a armadura com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele diz assim, olha, proteja o peito de vocês, embraçar o escudo da fé, com o qual vocês poderão
apagar todos os dardos inflamados do maligno. E fé aqui é relativa a Deus, viu? É uma convicção e uma certeza das coisas de Deus. Dardos inflamados do maligno. Irmãos, fogo é chumbo grosso para cima da igreja de Éfeso. É algo que vem para incendiar. Dardos inflamados tem o sentido de fazer incandescer. Dardos carregados com substâncias inflamáveis e colocados no fogo, fundido pelo fogo e purgado de escórias. Paulo está falando assim, olha, vem artilharia pesada contra vocês. E vocês precisam embraçar o escudo da fé. A respeito de fé e de embraçar o escudo da fé, ele está falando assim, olha, é a mente ser protegida. Porque você pode observar que ele fala assim, que o próximo passo, o próximo paramento a ser utilizado por esse soldado é o capacete da salvação. Ou seja, agora que o peito está protegido, agora que nós temos um escudo embraçado, Deus abençoe Evair pela sua presença aqui conosco. Então agora vocês vão tomar o capacete. O capacete é aquilo que vai dar a segurança e a proteção para a mente de vocês. Irmãos, é assim, ó. Bom, estou protegido por tudo isso. E aí o que pode vir na nossa mente, agora eu espero ele vir me atacar. Eu vou ficar na retaguarda. Olha, no Evangelho, ficar na defensiva, ficar na retranca é perder. Ficar na defensiva é ser atacado, é esperar pelo ataque. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que agora o que vocês devem fazer é usar uma espada. E essa espada é a espada do Espírito. E a espada do Espírito que Paulo está mencionando é a palavra de Deus. Ele está dizendo assim agora que vocês estão protegidos na mente, que vocês estão protegidos no peito, partam para o ataque. Não fiquem esperando protegidos aí dentro da trincheira de vocês para tomar fogo, para tomar bala, não é isso? Para receber artilharia pesada contra vocês, chumbo grosso. Não, agora vocês tomem a espada do Espírito. Irmãos, espada não é somente para defesa, espada é para o ataque. E a palavra de Deus é para partir para cima. E é isso que nós estamos fazendo com essas lives. Por isso que eu estou pedindo compartilhamento, nós estamos pedindo para os irmãos compartilharem, porque é a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Agora, além de fazer tudo isso, ele dá um outro ingrediente para essa batalha. Que agora esse soldado, todo paramentado e com a espada na mão e o escudo da fé, esse soldado precisa orar. A nossa batalha, ela não é contra seres humanos, mas contra seres espirituais. E esse soldado agora deve se colocar na presença de Deus com toda oração. Toda significa cada parte, o todo, a completude, com toda a oração, ou seja, orando em todo o tempo. Então, é com toda a oração, meus irmãos, em todo o tempo, com toda a oração e em todo o tempo, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança. A palavra perseverança tem o sentido de permanecer inabalável, suplicando. A súplica aqui é você estar pedindo a Deus, apresentando uma necessidade, uma privação. Então, suplicando por todos os santos e também por mim, para que seja me dado no abrir da minha boca uma palavra com confiança. O que Paulo está mostrando para a igreja é que a igreja não pode jamais pensar em ficar na defensiva, achando que por isso Satanás não vai, que por isso Satanás esqueceu.
Nós temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus a respeito disso. Quando lá no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, não é? Eu gostaria de fazer uma menção, que quando Jesus ele desce do Monte da Transfiguração, lá no capítulo de número 9, os discípulos estão ali, Pedro dá uma ideia magnífica só para ele, né? Porque Jesus não gostou nada da ideia dele, de construir uma tenda para que eles permanecessem lá. Mas quando ele desce daquela montanha, ele vê uma multidão, e aquela multidão ela corre ao encontro de Jesus para saudar a Jesus, para pedir um socorro. Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo? Um da multidão grita: Pai, Senhor, irmã Aline, Deus abençoe. Um da multidão responde e diz o seguinte: Mestre, eu trouxe o meu filho, ele tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse não puder. Percebam, irmãos, que Jesus está num momento, ou logo após um momento de glorificação, ou de transfiguração, onde ele, de modo maravilhoso, mostra para os seus discípulos a grandeza, a sua soberania. E quando ele desce daquele lugar, há uma discussão ali entre eles, porque a Bíblia diz que eles estavam disputando um pouquinho antes para ver quem seria o maior. Era essa disputa que eles estavam tendo no sopé, ali no pé do monte. E aquele homem grita desesperado e diz para Jesus, ele fala de forma desesperada para Jesus: olha, o meu filho ele tem um espírito mudo. Lembra, irmãos? Nós estamos aqui falando a respeito do que significa essa luta espiritual, que nós estamos lutando contra seres espirituais, e o filho desse homem, ele tem um espírito, e esse espírito ele é mudo. E ele apanha esse menino, segundo o seu pai, e despedaça-o. E o menino espuma, range os dentes e vai definhando, o menino vai se secando. E aí ele dá uma informação muito importante. E a informação que ele dá para Jesus é a seguinte: eu pedi para que os seus discípulos expulsassem esse demônio, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Meus irmãos, misericórdia. Eles eram discípulos de Jesus, estavam andando com Jesus e eles sabiam exatamente o que eles deveriam fazer, mas eles não conseguem expulsar esse demônio. A Bíblia diz assim, em Marcos capítulo 9, o versículo 18: e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Jesus volta-se para eles e diz o seguinte: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, ouvia-se espumando. Imagina essa cena, meus queridos irmãos. Jesus, na plenitude do seu poder, da sua glória, pouco depois da transfiguração, desce da montanha. Há uma discussão entre os discípulos dele, os que permaneceram embaixo, e os judeus, os mestres. E o homem com seu filho desesperado, sem saber o que fazer, chega no endereço certo. Irmãos, esse homem, esse pai, foi no endereço certo. Os discípulos de Jesus. Com quantos discípulos eu estou falando nessa noite? Eles vão até os discípulos de Jesus. E eles não conseguem expulsar aquele demônio. E quando aquele demônio vê Jesus, ele se agita com violência. Oi, irmão Júnior, Joyce, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Ele agita com violência, cai o endemoniado por terra e começa a se revolver para lá e para cá espumando.
Jesus olha para o pai e diz assim: quanto tempo há que lhe sucede isso? O pai do menino diz assim: olha, Senhor, isso aqui acontece com o meu filho desde quando ele era pequeno. Não se sabe, né, irmãos? E também não podemos aqui entrar em questões de apenas especular, né? Mas se é desde a infância, o pai diz, significa que esse menino não está mais na infância. Então há anos que esse menino está passando por essa situação. Um demônio pega esse menino, joga ele no chão, ele fica espumando, o menino não fala, o pai pergunta, não fala, porque o texto diz um pouquinho acima que o demônio era mudo. E aí, no versículo de número 21, ou no versículo de número 22, melhor dizendo, o pai completa a descrição do que esse demônio estava fazendo com seu filho. Muitas vezes, o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, esse demônio, ele era mudo, mas a finalidade desse demônio, a função dele era, como todo demônio, é acabar com a vida das pessoas. E ele queria acabar com a vida desse menino. Eu não sei quantos machucados esse menino já tinha no seu corpo, mas ele lançava o menino no fogo e na água. A nossa pele, ela é muito sensível. E se você fizer uma queimadura, você sabe que se você jogar água, essa queimadura ela vai descascando, vira uma bolha de água. Então no fogo e na água, a informação que nós temos, Flávio e Rosana Pereira, Deus abençoe a vida de vocês, a informação que nós temos é que existia um objetivo. O demônio tinha um objetivo na vida desse menino. O pai fala, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Destruir tem o sentido de aniquilar. Não era só machucar o menino, meus irmãos. Não era só isso. Não era só ferir o menino. Ele queria destruir a vida do menino. Mas o pai foi no endereço certo. Agora ele foi no endereço certo. Porque ele chega em Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, a situação desse homem era uma situação muito difícil. Mãe Ivair, Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor. A situação desse homem era uma situação muito difícil. Porque você tem remédios para enfermidades. Existem médicos especializados para cada tipo de parte do corpo, ou para cada parte, para cada problema que o corpo apresenta. Mas para demônio não existem médicos. Para a influência de demônios é Jesus Cristo. Para uma influência maligna é só o nome de Jesus. E ele vira para Jesus e diz assim: olha, se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Eu entendo nessa noite que se o filho desse homem estava vivendo nessa situação desde a infância, o pedido desse homem é um pedido de socorro. É um pedido de um pai desesperado, sem saber o que fazer. Ajuda a gente. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí vem uma pergunta intrigante de Jesus. Jesus fala assim para ele: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus instiga esse homem. Jesus faz com que esse homem entre no seu coração, na sua mente e tente encontrar algum resquício de fé e de esperança. Alguma coisa que Jesus possa usar como um start, não para Jesus, mas para o Pai.
para a sua família. E logo o pai do menino clamando agora com lágrimas. Porque Jesus é poderoso para fazer a gente pensar. Jesus é inteligente. Jesus é sábio. Ele nos fez. E Ele toca na mente, no coração, no fundo da vida desse homem. E esse homem agora no capítulo 9, versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Parece um contrassenso aqui, né? Eu creio, mas me ajuda, ou ajuda a minha incredulidade. Eu estou crendo no Senhor, porque se depender de mim, eu já não sei mais o que fazer. Eu creio que o Senhor pode, mas olhando para mim, diante de tanto tempo vendo meu filho nessa situação, eu não sei. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Estranho, né, irmãos? Estranho. Porque o texto lá diz que o espírito era mudo. Agora Jesus repreende o espírito falando espírito mudo e surdo. Irmãos, nesse caso, é só Jesus. Porque como que esse homem, esse menino iria conseguir ouvir a voz de alguém se esse demônio era surdo? Tenta me explicar isso aqui. Você consegue? Poderia gritar para ele sem a autoridade do nome de Jesus, que ele não iria nem ligar e nem sair, porque ele era surdo. Entenda? Jesus fala para ele: eu estou te dando uma ordem. Glória a Deus, eu estou te dando uma ordem. E qual que é a ordem que Jesus dá para esse demônio? Sai dele. Sai dele. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque se vocês conseguirem encontrar, depois escrevam, mas eu não consegui encontrar, talvez por um descuido, mas eu não consegui encontrar na Bíblia outra vez que Jesus falou: e não entre mais nele. Irmão, Jesus tem compaixão. Jesus é a compaixão. Eu pensando nessa história aqui como pai que sou, já estou sentindo compaixão. Um homem falho, pecador, cheio de erros, com uma mente cheia de problemas que temos. Agora você imagina Jesus, um homem todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, que conhece o reino espiritual melhor que todos nós e sabe do que o diabo é capaz de fazer. Movido de íntima compaixão, olha para o demônio e diz: sai dele e não entre mais nele. Ele, clamando e agitando com violência, saiu e o menino ficou morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Queridos, presta atenção. Presta atenção. Ao demônio, Jesus dá uma ordem: sai dele e não volta mais nele. E não entres mais nele. Não entres mais nele. Morto. Agora, para o menino, Jesus não dá uma ordem. Você percebeu isso? Para o demônio, Jesus nem... Jesus fala: sai dele, não entre mais nele. E no versículo de número 27, a Bíblia diz que Jesus toma o menino pela mão. Ergue esse menino. E ele se levanta. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso.
O nome de Jesus está acima de todo nome. Não é autoridade de nome de ninguém, é autoridade no nome de Jesus. Esse menino é colocado de pé por Jesus. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsar? O que aconteceu que a gente nós não conseguimos expulsar? Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum, a não ser com oração e jejum. Meus irmãos, eu li o texto, expliquei o texto. Como aplicamos esse texto? Nós estamos no dia mau. Nós não vamos demonizar todas as coisas e dizer que tudo o que está acontecendo é por causa do demônio, mas também não vamos inocentá-lo, não vamos absolvê-lo, livrá-lo das suas responsabilidades. Porque a Bíblia deixa bem clara que nós estamos no meio de uma guerra. Ela tem a função de roubar a nossa mente. Presta atenção, você que está aí do outro lado. Nós estamos todos os dias sendo bombardeados por informações que querem roubar a nossa mente, tirar a nossa paz e fazer com que nós percamos a nossa esperança. Ou pode ser que tenha alguém aqui nessa noite me ouvindo que esteja confinado há dias dentro da sua casa porque não desliga a televisão um minuto no noticiário. E a única coisa que eles sabem falar é a seguinte: mais um contaminado e morto, mais não sei quantos mortos. Em contrapartida, o que nós vemos, acabamos de ver agora o testemunho da irmã Ivonete, que 2 parentes dela foram curadas, enfermeiras. Então eu não estou fazendo aqui uma apologia e tentando mostrar para as pessoas ou estimular que as pessoas não tenham conhecimento das notícias e do que está acontecendo. Irmãos, mas nós não podemos ter a nossa mente presa, porque senão você não sai na porta. Você não sai na porta da sua casa. Porque a nossa mente tem sido bombardeada constantemente por más notícias, só notícias ruins. Muitas vezes pouco confiáveis. Estamos nos esquecendo de que essa mente, ao ser bombardeada por todas essas informações, ela está sendo influenciada. Existem pessoas que talvez eu esteja falando nesse momento que há dias não saem de dentro da sua casa com medo, não deixam os seus filhos saírem na porta, nem para brincar, com medo, acuados, sem saber o que fazer, meu Deus do céu. E a nossa fé e a nossa esperança e a certeza que temos de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. É claro que não vamos colocar as pessoas que estão no grupo de risco na linha de frente para serem infectadas. Não, é claro que não. Mas também nós não podemos ficar acuados. Eu acredito sinceramente que quando Paulo está falando a respeito dessa luta espiritual, ele está falando para a igreja de Éfeso e para nós: se posicione, igreja. Se posicione. Irmão, hoje de manhã na live ali na AD Central, nós estávamos falando a respeito das figuras do cristão. A Bíblia nos compara, pastor Natanael, a Bíblia nos compara a um lavrador, a um atleta e um soldado. O lavrador que de forma paciente espera a chuva para plantar. O atleta que de forma disciplinada treina para competir numa Olimpíada. E o soldado
que de forma brava, corajosa, se posiciona na frente da batalha, dizendo: eu estou aqui. Em nenhum momento a Bíblia nos posiciona, nos mostra que nós devemos ficar acuados e com medo. Eu não estou aqui fazendo um chamamento para a igreja, então vamos todo mundo fazer o que dá na telha. Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a nossa segurança está em Deus. E o nome que nós utilizamos diariamente para vencer as astutas ciladas do diabo é o nome de Jesus. Que medo é esse? Que medo é esse? Que daqui a pouco você vai precisar tomar remédio, dar remédio para os teus filhos para eles dormirem, porque é tanta coisa na mente deles e na cabeça deles, que eles não sabem mais o que fazer. Olha, meus irmãos, a nossa mente não pode ser uma mente dividida. O pai desse menino já não sabia mais o que fazer. O seu filho estava endemoniado. Eu acredito que não havia mais o que ser feito, mas ele se posiciona. Irmão, pelo amor de Deus, você que está aí do outro lado me ouvindo, se posiciona como igreja do Senhor, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para você, eu não estou dizendo para você ir para a linha de frente. Isso, pela minha função, eu preciso estar na linha de frente. Veja bem, eu estou na linha de frente. Todos os dias, de segunda a sexta, eu acordo e vou para a guerra. Estou na linha de frente, assim como tantos outros que estão me ouvindo. Agora o que nós vemos é uma igreja tímida. Uma igreja que parece que está com medo, escondida entre as quatro paredes. Que não pode sair para orar sequer, que tem medo de tudo. Irmãos, pelo amor de Deus. Isso ainda... Quando a Bíblia fala lá em Mateus, é o princípio das dores. O que vai acontecer então quando começarem as perseguições? Nós nos esconderemos das perseguições? Nós não mostraremos a nossa cara? Não diremos que somos cristãos? Vamos esconder debaixo das camas? E deixar que todos os dias os noticiários encham a nossa cabeça, acabem com o nosso ânimo, minem a nossa fé, excluam Deus da nossa vida, e a gente vai ficar lá pensando o seguinte: bom, eu preciso me cuidar, eu preciso... irmãos, não é um estímulo para a gente ir para a igreja, não é esse o estímulo, é pensar. Eu estou falando com os cristãos, e agora de uma forma bem particular com aqueles que estão me ouvindo. Não é um sentimento, um desejo de fazer apologia a desrespeitar normas, mas é antes de tudo a gente colocar a nossa confiança e segurança em Jesus. Mãe Ivonete, publica isso, fala, coloca na rede social, mostra que Jesus está curando. Existe um site, e esse site é um site seguro. Eu me esqueci o nome, mas Boas Notícias. São as notícias das pessoas que estão sendo curadas. Irmãos, existem muitas pessoas que estão sendo curadas. Muitas pessoas que estão sendo curadas, que estão voltando à labuta do dia a dia. Mas sabe o que Satanás quer? Ele quer te achatar. Ele quer fazer com que a sua mente fique uma mente cativa. Olha, nós não podemos... cuidado. Olha... Você vai morrer de depressão. Você vai morrer de desespero. Eu acredito que essa semana, esse é o momento, a partir de agora, e eu estou fazendo um chamamento de forma especial à AD São Lucas, é o momento, igreja, da gente dobrar os nossos joelhos e repreender isso. E pôr um fim, para que Jesus coloque um fim nisso. Porque a igreja não pode adormecer diante da guerra. Nós ensinamos ali, conversamos um pouco hoje de manhã, que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela soube conviver com a perseguição, com a infiltração e com a distração.
com a perseguição em Atos 4, ela enfrentou com oração. A infiltração de Ananias e Safira com a mentira, com discernimento. E a distração no capítulo 6, no caso das viúvas ali, foi com palavra e com oração. Palavra e oração. Pai do Sr. Irmã Regina, Pai do Sr. Irmão Wagner, vou repetir. A igreja de Atos lidou com as adversidades da seguinte maneira: com a perseguição do capítulo de número 4, após a cura do coxo, eles oraram, Deus deu ousadia, moveu-se o lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. Com a infiltração de Ananias e Safira mentindo, o discernimento foi o remédio. E agora, no último momento, foi a perseguição, foi a distração e a infiltração. E na distração no capítulo 6, eles lidaram através da palavra e da oração. Então, é momento de nós nos posicionarmos e repreendermos isso em nome de Jesus. Não ficarmos acuados. Não expor aqueles que são de risco, mas dobrarmos os nossos joelhos dentro do nosso quarto e dizer: eu não quero que a nossa nação, eu não quero que a igreja permaneça desse jeito. Eu preciso que o Senhor entre com providências, que o Senhor opere um milagre, que o Senhor repreenda a enfermidade. Por favor, meus irmãos, por favor. A pergunta que fica para os nossos corações diante dessa palavra sobre essa batalha espiritual é: esse é o princípio das dores, sim. Claro, nós estamos vivendo os últimos dias há muito tempo. Mas e quando a igreja começar a passar por perseguições e por lutas? O que a gente vai fazer? Vamos esconder todo mundo, irmãos? Vamos? É isso que a Bíblia diz? Vamos envergonhar então os nossos irmãos que eram comidos por leões no Coliseu? Vamos envergonhar então os nossos irmãos que iam para as catacumbas de Roma fazer cultos dentro de um túmulo? Ou vamos nos posicionar como soldados, tomar a nossa armadura e partir para o ataque em constante oração?